Olá, galera! É anúncio do Facebook. Hoje eu vim falar sobre conexão com o corpo. Tava a fim de fazer uma live. E é isso, vamos falar sobre conexão com o corpo. Deixa eu colocar aqui. Conexão e florescimento corporal. Vou fixar aqui. Eu ia fixar, mas... Olá, Joca. Deixa eu só compartilhar com a galera aqui. Gente, esqueci como é que eu posso compartilhar uma live. Pera. Não. Cadê a galera aqui? Perguntas. Olá, Paulinha. Gente, não sei como eu faço para compartilhar a live. Esqueci. Ok, tudo bem. Hoje eu estou a fim de falar sobre conexão e florescimento corporal. Oi, mames. Toda vez que eu tô na live agora, eu lembro do apelido Massarvilhosa. Cadê o povo? Paulinha. O horizonte, o berço das sereias, lendário e fascinante. Gente, não sei onde eu faço para poder compartilhar. Real. Não sei o que aconteceu aqui, mas... Coisas do Instagram. Eu vou esperar uns minutinhos e começar. Nossa, já comecei tarde pra caramba. Eu falei que ia começar às 19 horas, né? Mas tá tudo certo no universo. Não deu tempo. Tava tomando sorvete de manga. Na verdade, eu terminei de fazer atendimento quase 7 horas. Fui tomar banho, fui fazer sorvete de manga. Gente, real, experimentem. Sorvete de manga é o que há. Minha mãe que tá aí vai gostar demais. É muito maravilhoso. Não é cancelar, nada disso. Não. Eu vou falar sobre conexão e comunicação corporal. E aí eu vou falar, bem-vinda, Paty, bem-vinda, galerinha que entrou. Oxum, Inaê, Janaína, Iemanjá, Ogunté, Maraboca, Iala e Xabá. Oxum, Inaê, Janaína, Iemanjá, são rainhas do mar. Então, pessoal, eu vou falar sobre conexão e comunicação corporal. Hoje eu tô a fim de falar sobre isso. Eu tô nos processos com o corpo aqui bem interessantes. Processos que têm a ver com alimentação, processos que têm a ver com nutrição, não apenas física, mas nutrição da alma mesmo, né? Nutrição a um nível mais profundo, assim, da alma, nutrição... que é uma nutrição do espírito que faz a nossa alma vibrar. E eu tenho mudado muito a minha alimentação fisiológica, né? Tenho mudado muito mesmo, assim, tenho sentido um chamado, assim, do corpo me chamando diversas vezes para poder trazer uma alimentação mais nutritiva para o meu corpo, dentro das necessidades do meu corpo. E eu cheguei nesse lugar através da conexão com o corpo. E é isso que eu vim trazer um pouco, né? Conexão corporal e florescimento corporal. Conexão e florescimento corporal, né? Muitas pessoas, elas entram em processos de mudanças corporais, né? Emagrecimentos ou engordam. O mais comum que eu vejo, pelo menos dentro da minha perspectiva, da minha bolha social,
são pessoas que querem emagrecer, né? Quando ela não quer emagrecer, ela quer mudar alguma coisa no corpo dela. Ela quer ter um nariz menor, ela quer ter uma barriga mais chapada, ela quer ter uma perna mais torneada, é uma pessoa que ela quer se enquadrar um pouco mais dentro do padrão de beleza que a gente vive. E aí, não tem nada de errado com isso, né? Dentro da minha perspectiva, eu não avalio que existe certo e errado mais. Eu não consigo mais pensar dentro dessa dualidade, isso é certo, isso é errado. Eu penso dentro de uma perspectiva que diz, eu quero ser rico. Você já é, Joca. Mas eu penso muito mais dentro de uma perspectiva que faz sentido para mim, que é o que faz sentido para essa pessoa, né? O que está de acordo com as minhas necessidades nesse momento, né? E aí, não avalio que seja nada de incorreto você querer mudar o seu corpo. Eu só trago aqui uma reflexão para quais são os motivos que levam você a querer ter um corpo diferente do corpo que você tem agora. O que te motiva a isso, né? O que está por trás, qual é a motivação por trás de querer que esse corpo seja diferente do que ele é? Muitas vezes, por querer se enquadrar dentro de um padrão social que dita o que é beleza, né? Dentro do que a indústria da moda traz do que é beleza, né? Da indústria da beleza e da moda trazem do que é beleza, do que é bonito, né? E muitas vezes a motivação por trás de desejar as mudanças corporais está muito mais voltada para uma pessoa que odeia o seu corpo. Então, eu odeio o meu corpo e por isso eu quero mudá-lo. Eu quero um corpo diferente do que eu tenho porque eu o odeio. E é muito diferente de uma pessoa que ela quer mudar o corpo não porque ela o odeia, mas porque ela o ama. E recentemente eu comecei a colocar aqui nos stories sobre as minhas mudanças alimentares, né? Na verdade, eu não gosto de ter uma restrição alimentar. Para mim não faz um sentido assim, demonizar um alimento e dizer, nossa, esse alimento é um demônio e eu não quero nunca mais ele na minha vida, né? Apesar de que eu estou sim diminuindo cada vez mais industrializados, açúcares, pães, né? E etc. Porque eu sinto que nesse momento não faz parte da necessidade do meu corpo. E aí, quando eu percebo que o meu corpo tem essa necessidade do açúcar ou de qualquer outro alimento, sim, eu vou comê-lo. Isso para mim é óbvio, né? E é isso também que eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre a conexão do corpo, como se conectar com esse corpo para entender quais são as necessidades deles no momento. Você sabia que cada órgão seu tem uma forma de se comunicar com você? Que você pode entrar em contato com cada órgão do seu corpo e entender qual é a necessidade dele nesse momento, de uma perspectiva mais profunda e intuitiva? Você já teve alguma conexão assim com o corpo, né? Me falem aqui se vocês já escutaram algum órgão em específico, né? Foram conversar com os órgãos, né? Conversar com suas células. Na verdade, a gente faz isso o tempo inteiro, só que de uma forma inconsciente e não muito controlada. E muitas vezes de uma forma, de um lugar assim, sem consciência mesmo, né? E a gente vai fazer alguns exercícios aqui que vocês vão, acredito, compreender que vocês já fazem isso o tempo inteiro, né? Já conversam com esse corpo o tempo inteiro. E muitas vezes é uma conversa que talvez não seja tão nutridora e saudável para esse corpo. E aí eu trago essa perspectiva também de florescimento do corpo, porque o nosso corpo é como uma planta, e vocês vão entender por que eu estou trazendo essa metáfora aqui. E aí, continuando um pouco mais, né, sobre o que eu estava falando antes, né, desses quesitos de mudanças corporais,
eu trago para vocês uma forma de pensar. Se você quiser promover qualquer mudança no seu corpo, mude porque você ama esse corpo e não porque você o odeia. Se você quer nutrir o seu corpo de forma diferente, né? Nutra o seu corpo de maneira diferente, né? Alimente o seu corpo de maneira diferente porque você o ama, não porque você o odeia. O nosso corpo é a nossa primeira casa aqui na 3D, na terceira dimensão. E de uma perspectiva espiritualista, nós escolhemos habitar esse corpo. E o corpo que eu tenho agora, o corpo que você tem aí agora, é exatamente o corpo que você precisa ter para que você tenha o seu processo de crescimento aqui na Terra. Pode ser meio louco ouvir isso agora, né? Talvez não faça muito sentido e tá tudo bem também. Se não fizer sentido para vocês, é uma perspectiva que vai muito do que faz sentido para mim hoje. E assim, eu acredito numa perspectiva espiritual que nós escolhemos encarnar ou nós escolhemos estar em qualquer outra dimensão que não seja diferente dessa para poder aprender. A nossa alma, ela vem para poder aprender. Ela escolhe encarnar para poder aprender. Aprender o quê, Joy? Aprender virtudes. Então, aprender a leveza, aprender tranquilidade, aprender respeito e, para mim, a maior das virtudes, aprender o amor incondicional. O amor incondicional a si mesmo e o amor incondicional a nós no nível individual, eu, e eu no nível coletivo, porque no nível espiritual todos somos um. Hoje eu estava falando um pouco sobre a água, né? A gente estava conversando, eu, minha mãe e meu padrasto, a gente falava um pouco sobre a água, e aí nessa perspectiva, como todos realmente somos um, né? E a minha ação vai impactar no todo, de alguma forma. Quando eu uso plástico, esse plástico, que muitas vezes não é reciclado, é descartado, vai para os rios, contamina a água, mata muitas espécies e retorna para mim, porque eu começo a consumir uma água que está contaminada com microplásticos. E isso é verdade, tá, gente? Não estou assim inventando nada, não. Pesquisem aí sobre a água, o ar e a terra contaminados por microplástico. Esse plastiquinho mesmo que a gente usa em casa, que a gente sabe que é danoso, mas não sabe até que ponto muitas vezes isso é danoso, né? Então todo lixo que eu produzo retorna para mim, porque somos um. De alguma forma somos um. Tudo que existe é formado por átomos. Não existe nada aqui nessa dimensão que seja formado por algo diferente de átomos. Então somos feitos do mesmo tipo de matéria, né? De alguma maneira, de alguma forma, apesar de serem substâncias diferentes. Desculpa. E aí, nessa perspectiva do corpo, né? A alma vem aqui para aprender. Então, ela muitas vezes não se importa em como ela vai aprender essas virtudes. Muitas vezes ela até acredita que ela precisa do sofrimento e da dor para poder aprender certas virtudes que a gente vem aprender aqui. É necessário isso? Não. Mas é uma crença. E muitas vezes a pessoa carrega aquela crença de que ela precisa da dor e do sofrimento para crescer e evoluir. E você pode crescer e evoluir através do amor incondicional, através da alegria, através da leveza. Existem várias possibilidades para que você aprenda essas virtudes. E o corpo que nós escolhemos habitar também é um corpo que nós escolhemos habitar para que a gente pudesse desenvolver algumas virtudes, né? Então, eu sinto que esse corpo que eu escolhi habitar, ele está muito voltado para me ensinar auto-amor e autoconexão. Veio para me ensinar que eu posso me amar com qualquer forma, que eu não preciso ter uma forma específica e adequada para que eu seja amada. Isso foi o que esse corpo que eu escolhi habitar veio fazer. Mas numa perspectiva também um pouco mais presente, vou falar assim,
Existe também a possibilidade de que esse corpo escolheu engordar, né, em algum nível, porque ele precisava se proteger, ou porque esse corpo precisava ser visto de alguma forma. Então, ele começa a ser grande para poder ser notado, para poder ser visto, ou ele começa a ter formas mais arredondadas, porque normalmente as formas que são mais arredondadas, observem nos bebês isso, né? O bebê que ele tem mais bochecha, ele é visto como fofinho, ele é visto como ele incita em seus cuidadores a sensação de eu sou fofinho, cuide de mim. Então a probabilidade desse bebê ser abandonado é menor do que aquele bebê que ele está mais desprovido dessa fofura, digamos assim, né? A gente acha bonitinho, a gente tem uma inclinação a pessoinhas que são fofinhas, né? Então, muitas vezes, esse corpo, ele assume essa forma mais fofinha, mais rechonchuda, para não ser abandonado, né? Para, de alguma forma, ser notado, para se proteger de alguma forma. Então, seja lá que forma o nosso corpo tem, é importante a gente perceber que ele está fazendo o melhor que ele consegue fazer dentro do nível de circunstâncias que ele tem para poder lidar, né? Então, ele está comunicando alguma coisa. Se eu engordo demais, se eu emagreço demais, se o corpo ele começa a ficar flácido demais ou tem músculo em excesso, qualquer coisa que esse corpo esteja comunicando, né, que esse corpo esteja modificando, ele está mandando um recado. Ele está comunicando algo em algum sentido. E muitas vezes nem todo mundo sabe compreender o que esse corpo está falando, o que esse corpo está trazendo, né? E aí eu quero trazer exercícios justamente para que vocês possam se conectar com o corpo, possam ouvir esse corpo de uma perspectiva profunda e intuitiva, né? E que vocês possam cada vez mais entrar num sentido de se nutrir. E quando eu falo nutrir, eu não falo apenas comida física, mas comida emocional, comida psicológica. Aquilo que você vê, por exemplo, na televisão. Bem-vinda, Rafinha. Aquilo que você vê na televisão também é um tipo de nutrição, né? Então, o que é que você está trazendo para dentro de você? Quais são as coisas que você está nutrindo, colocando para dentro de você? É importante você também observar isso. Para além do alimento físico, né? Porque o alimento físico, você tem uma perspectiva mais material para poder pensar sobre ele. Mas muitas vezes a gente acaba não pensando no alimento emocional, no alimento informacional. Que tipo de informação eu consumo? Que tipo de coisas eu vejo? São coisas que realmente minha alma se sente nutrida? Ou minha alma está com fome? Porque eu acabo vendo muitas notícias ruins, eu acabo vendo tudo aquilo que está dando de errado no mundo, no planeta, e não tem nada de errado com isso. Mas o problema é como que sua alma se sente quando você a nutre dessa forma, né? E também entrar numa conexão profunda com esse corpo, porque o corpo, eu adoro dizer isso, gente, o corpo, ele sempre sabe do que ele precisa. Sempre, sempre. Isso é uma crença muito legal de se ter. E muitas vezes a gente não é ensinado a confiar no corpo. O corpo, ele pode te levar exatamente para aquilo que é necessário para você nesse momento. Um exemplo. Quando você adoece, né? Você está numa rotina de trabalho que está muito louca, a rotina, né? E você não para. E não estou falando só de trabalho de carteira assinada, não tem nada a ver. Muitas pessoas, especialmente mulheres, não trabalham fora, mas trabalham em dobro em casa, tem rotinas assim esdrúxulas, né, em casa. E aí essa pessoa não para o tempo inteiro. Bem-vindo, Igor, Nandinha, bem-vinda. Essas pessoas não param o tempo inteiro, elas estão
trabalhando e na ansiedade, elas estão produzindo o tempo todo, elas produzem. A gente está falando de conexão corporal, de florescimento corporal, tá? Para a galera que está chegando. E aí, você adoece. Qual é a mensagem dessa doença que o corpo está querendo transmitir para você? O que esse corpo está falando? Ele está dizendo, eu preciso descansar, eu não sou uma máquina, eu preciso de descanso, eu preciso de relaxamento, eu preciso de ter um tempo para nadar. Eu sempre brinco com meus clientes. Tempo para nadar, vocês sabem o que é tempo para nadar, gente? Tempo para fazer nada. O corpo ele não é uma máquina. Até as máquinas precisam de manutenção e precisam muitas vezes passar um tempo em descanso. Que dirá o corpo? Então o corpo ele começa a dar vários sintomas. Ele começa a comunicar. A doença é uma das formas de comunicação com o corpo. O que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês podem se conectar com o corpo sem precisar adoecer. Sem precisar que esse corpo crie sintomas para que você ouça ele. Muitas vezes o sintoma é a única forma que ele encontrou de falar com você, de dizer assim, ó, para, eu preciso descansar, ou para, eu preciso que você me nutra melhor, sabe? Eu sempre gosto de dizer que o corpo, ele sabe exatamente como se curar, gente. Exatamente. Imagina a gratidão, Rafinha, só um reflexo da sua luz. O corpo, ele sabe exatamente como se curar. Imagina que você já teve um arranhão na sua pele. Você precisou olhar para seus tecidos lá, para sua pele e dizer assim, pele, você precisa se regenerar, tá? Você precisa aí fechar, você precisa criar um cascão. Você precisou dizer isso para sua pele? Não, ela sabe. Ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para poder se regenerar. A natureza do corpo é regeneração. Quando é uma ferida muito profunda, aí você precisa dar um auxílio, às vezes você precisa costurar. Mas você não precisa mandar ordem para o corpo de dizer assim, você precisa fechar, tá bom, ferida? A única coisa que você precisa fazer é dar ao corpo os nutrientes necessários para que ele possa fazer o trabalho dele. A doença não é o nosso estado natural. A saúde é o nosso estado natural. A natureza do corpo é saudável, é ser saudável. Se esse corpo não está em estado de saúde, está em estado de equilíbrio, é porque você não está ouvindo ele de forma adequada. Então ele desequilibra para poder mostrar para você, olha, tem alguma coisa de errado aqui, tem alguma coisa fora do equilíbrio aqui, você precisa olhar para isso. Exatamente acontece com a dor. O que é a dor? Imagine uma pessoa que ela vive sem dor. O que é que acontece com ela? Será que ela consegue sobreviver bem? Ai, não estou muito confortável aqui, meu corpo está comunicando que ele não está muito confortável. E aí, imagine uma pessoa que ela não sente dor. E existe, viu, gente? Existe essa doença, eu não lembro o nome agora, mas essa doença existe mesmo. Que a pessoa perde... Oi, Thay, bem-vinda. A pessoa perde a capacidade de sentir dor. Aí o que acontece? Quando você não tem mais essa capacidade de sentir dor... Gente, a gente está falando sobre conexão e florescimento corporal. Eu vou fazer alguns exercícios para conexão com o corpo, tá? E aí eu estou explicando antes sobre todo esse processo aí do corpo. E aí o que é a dor? A dor, ela é uma mensageira, assim como um sintoma. Se você perde a capacidade, a sensibilidade de sentir dor, você morre mais cedo. Por quê? Imagina que você passa por um local e tem um ferro lá. E esse ferro abre você, mas você não sente. E aí você passa por um outro lugar, você é queimado pelo fogo, mas você não sente. O que acontece? O poder de regeneração do corpo começa a entrar em desequilíbrio porque são muitas feridas abertas para ele poder curar, para ele poder administrar. E aí o que acontece? A dor, ela é uma comunicação do corpo. Quando você sente dor em qualquer parte do seu corpo, é o corpo comunicando que existe um desequilíbrio ali e que você precisa olhar para isso. Então, a dor, ela não é uma coisa ruim, negativa. O sintoma também não é uma coisa ruim, negativa.
São comunicações que o corpo encontra quando você, muitas vezes, só consegue ouvir esse corpo dessa forma. Se você conseguisse ouvir seu corpo de um outro jeito, e eu vou trazer isso para vocês hoje, como conectar com esse corpo para entender quais são as necessidades deles. E chega um momento que você começa a estar tão conectado com esse corpo, que você começa, o seu corpo começa a te direcionar para os alimentos que você precisa comer. É muito interessante isso. E eu tenho várias experiências com isso, né? Que muitas vezes as pessoas chamam de comer intuitivo. Que é quando o corpo, ele sabe, muitas vezes, que ele precisa de uma determinada vitamina, um determinado nutriente. E aí ele te direciona para a comida que você precisa comer. É muito doido isso, né? Mas é muito real. É exatamente o que eu trouxe antes. O corpo sabe exatamente o que ele precisa. Então, muitas vezes, quando eu estou passando aí pelo vício do açúcar, imagina, né? Quase 88% da população é viciada em açúcar e em glúten. Gente, tem uma cacetada de alimentos que tem açúcar e que tem glúten. São demônios esses alimentos? Não. São até importantes. O açúcar seria um carboidrato, né? E o carboidrato traz pra gente energia. Só que em excesso, isso acaba fazendo com que o cérebro se vicie, porque o açúcar, ele entra no sistema de recompensa do cérebro. Então, é como... Existem pesquisas falando que o açúcar ele é até 8 vezes mais viciante do que a heroína. Para vocês terem noção do poder desse alimento, né? E aí, o que acontece? Ele vai trazer uma energia rápida para o seu corpo, mas ele não tem um aspecto muito forte de nutrição para você, né? Vitaminas, minerais, não vai rolar muito, né? O glúten, ele é uma proteína que é presente naturalmente no trigo. O corpo processa tranquilamente em baixas doses. Mas a maioria dos alimentos que a gente vê hoje contém glúten. Então o corpo acaba ficando sobrecarregado. E ele está por trás também de muitos casos de obesidade. E aí o que acontece? Eu comecei a conectar com esse corpo através do amor, como eu estava falando para vocês. Não mudem o corpo porque vocês odeiam o corpo. Mudem o corpo porque vocês amam esse corpo que vocês habitam, que vocês escolheram habitar. Que é o corpo perfeito para que você possa aprender algumas virtudes. Honre o corpo. O corpo é seu primeiro templo. Você é um deusinho aí, uma deusinha que está dentro de um templo. Então, olhe o seu corpo como um templo. Como você cuida de um templo? Você dá respeito para ele, de todas as formas possíveis. Você ama, você honra. Então, comece a partir de hoje a honrar o seu corpo como o seu templo, o templo que você habita. Ele é a nossa primeira casa. Antes de você ter um teto, a primeira casa que você habita é o seu corpo. Então tenha amor a esse corpo, que é você. E que te protege de tantas coisas, né? E que está sempre com você há tantos anos, né? Que você está aqui. O meu corpo está comigo há 28 anos, né? Então ele está aqui suportando tudo e fazendo o melhor que ele consegue fazer dentro do nível de consciência que eu tenho hoje, dentro das circunstâncias que eu me encontro. Então eu comecei a perceber que o meu corpo tinha vício nesses alimentos e que ele estava me comunicando alguma coisa. Em muitas situações eu tive, por exemplo, um desequilíbrio do meu ciclo menstrual, da minha lunação. Eu comecei a menstruar de 15 em 15 dias e aí o corpo estava comunicando alguma coisa, né? Tava tudo certinho, entre aspas, tudo ok, tudo bonitinho. E aí eu comecei a sentir uma vontade absurda de comer feijão. É muito doido, né? E aí quando eu fui conectar com esse corpo, eu vim começar a entender que era muito provável que o meu corpo, por estar sangrando muito, ele estava precisando de mais ferro do que o necessário, do que o normalmente era necessário. Então ele me direcionava para aquele alimento ali. E aí eu comecei a trazer essa consciência para o corpo. Ele sabe exatamente o que ele necessita no momento.
Então, muitas vezes, quando a gente até sente uma determinada vontade de comer determinados alimentos, mesmo que às vezes seja um alimento, que é um alimento que você está viciado, o corpo está comunicando alguma coisa. Porque o vício, o que é que acontece? Você está viciado em açúcar, né? Eu estou aqui superando o vício no açúcar, no glúten. O corpo ele está pedindo prazer e não necessariamente o alimento em si. Porque o vício, ele ativa os sistemas de recompensa do cérebro, os sistemas de prazer. Seu cérebro literalmente acende quando você vê lá o objeto do seu vício, seja o chocolate, seja lá o que for. E aí ele diz assim, opa, que massa! Eu vou liberar dopamina, eu vou liberar serotonina, e que bacana, eu quero isso mesmo, sensação de bem-estar. E aí muitas vezes, quando eu observo quando foi que esse vício se formou, né? Quando foi que eu comecei a me viciar no açúcar? Foi exatamente no momento em que eu estava muito estressada e que meu corpo precisava de muito prazer. Então era muito provável que os meus níveis de cortisol estivessem muito altos por conta do estresse, níveis de dopamina e serotonina estivessem baixos e a fonte rápida que ele encontrou de ter essa sensação de bem-estar e prazer foi através do vício no açúcar, no glúten, no alimento. E aí quando eu comecei a compreender isso, começou a ser um processo um pouquinho mais fácil, retirar os açúcares. Hoje eu ainda estou lá, eu e o pão. E aí cada vez mais eu estou me conectando com esse corpo para poder trazer prazer para ele de outras formas, através do toque, através de atividades que me enchem de prazer, meditação. É esse momento que eu estou vivendo aqui com vocês. É um momento que me traz prazer, poder compartilhar informações, poder trocar informações, é bem importante para mim. A minha prática como terapeuta, então são coisas que me trazem prazer. E aí eu comecei a aumentar as doses de prazer desse corpo cada vez mais. E aí um outro processo também que é muito importante para a gente conectar com o corpo é o seguinte. Durante o dia, observem quais são as frases que vocês usam com vocês mesmos. Aquela pessoa que está aqui dentro, né? Aquela coisa interna que está aqui na nossa cabeça. Como é que você se comunica com você? Como você se comunica com o seu corpo? Quando você se olha no espelho, o que é que você fala para você mesmo, para você mesma? São palavras como... Então comecem a observar como você se comunica internamente com esse corpo. Porque o corpo ele tem a capacidade de criar memórias, né? Existem memórias aqui, capacidade de criar memórias em todo o seu corpo. E aí se constantemente, contando um caso bem meu assim, né? Você tem um ódio ao seu corpo muito grande, né? Não gosta de determinadas partes do corpo. Ai, porque minha barriga é muito grande, porque minha barriga é feia. Imagine que essas células, elas têm consciência. Imagine que essas células, elas podem ouvir você. Elas podem sentir você. E aí você está diariamente dizendo para aquela célula que ela é feia, que ela é gorda, que ela é ruim, que ela não é bonita, sabe? Que ela é horrível, que você não gosta dela. Como que essa célula começa a reagir a você? Eu acho que é uma questão de lógica, né? Quando você fala qualquer palavra nesse nível para qualquer pessoa, como que será que essa pessoa se sente? Ou quando falam isso para você, é muito comum muitas vezes a gente se afetar com esse tipo de comunicação que é uma comunicação violenta. Então, trocar a forma como eu me comunico com esse corpo também é importante. Começar a ter uma comunicação não violenta com esse corpo. Uma comunicação com empatia, uma comunicação amorosa com esse corpo. Então, tudo bem, eu não gosto de determinada parte. Eu não consigo ver beleza nessa parte do meu corpo. Vou contar para vocês o caso dos meus pés. Eu sou uma mulher considerada alta. Eu tenho 1,70 m de altura.
E aí, eu não calço 37, eu calço 38, 39. E durante a minha infância inteira, durante a minha adolescência, eu sempre fui muito zoada, porque a galera dizia assim, sapatão. E aí eu comecei a ter muita vergonha nos meus pés. Muita vergonha nos meus pés. Tudo que eu podia fazer para poder esconder meus pés, eu fazia. Eu odiava meus pés, gente. Eu olhava e dizia assim, meu Deus, que pé grande, nossa, como pode uma mulher ter um pé tão grande assim, né? E aí, tem pouco tempo, acho que uns 3 meses, não lembro, eu tava nesse processo mesmo bem forte de conexão com o corpo. E aí eu olhei para os meus pés e senti aquela repulsa, sabe? E aí eu parei, eu fui sentindo aquela repulsa dentro de mim. Por que eu tinha aquela repulsa com os meus pés? Por que eu não achava meus pés bonitos? Né? E aí eu fui sentindo aquilo dentro de mim e depois eu comecei a me conectar diretamente com os meus pés. E aí eu comecei a fazer um exercício que a gente vai fazer juntos aqui. Da seguinte forma, eu comecei a conversar com esses pés. E aí eu comecei a entrar em conexão com eles. E eu disse, eu quero ouvir o que vocês têm para me dizer. O que vocês gostariam de falar para mim, né? E aí eu comecei a sentir muito amor desse órgão para comigo. E aí começou a vir para mim a seguinte informação, eu tô com você há 28 anos. Eu sustento você. Eu, junto com as suas pernas, levo você para diversos lugares. E muitas vezes eu fico dolorido, porque às vezes você anda muito. E às vezes eu começo a ter calos. Mas ainda assim eu tô aqui com você. E quando eu conectei e comecei a conversar com essa parte do meu corpo, que eu ouvi isso de volta, eu comecei a chorar muito. E eu comecei a agradecer os meus pés, porque eles tinham essa função, porque eles tinham me carregado esse tempo todo, que muitas vezes eu não estava dando a atenção adequada para eles. E aí depois desse dia eu comecei a todos os dias praticamente, eu comecei a passar hidratante nos meus pés e comecei a fazer massagem neles. E aí o interessante é que depois de alguns dias eu fazendo esse processo, eu consegui ver a beleza dos meus pés. E independente da forma como eles estejam, eu consigo olhar e amar essa parte do meu corpo. E depois desse processo eu comecei a perceber que essa parte do meu corpo começou a florescer. Porque eu tô trazendo para essa parte do corpo amor. Então, essa é a metáfora que eu trago sobre o corpo ser uma planta. Por isso que eu falei aqui que a gente ia falar sobre florescimento corporal. O nosso corpo ele é como uma planta. Imagina que existem até estudos com isso, né? Que você, com o arroz também, tem algumas pesquisas e tem uma tese de mestrado que é brasileira, que é muito legal, eu esqueci o nome da pessoa que fez agora, mas que ele faz experimentos com as plantas, com 3 plantas. A primeira planta, ela é todo dia xingada, todo dia dizem para ela, eu odeio você, você é terrível, você não feia, você não presta, você é idiota, enfim. E a segunda planta, ela recebe amor. Você é uma planta linda, você é incrível, você é maravilhosa, você vai florescer. E a terceira planta não recebe nada. Gente, é incrível o resultado disso. A planta que ela recebe, que ela não tem nenhum estímulo, nem de ódio e nem de amor, ela não floresce. E a planta que mais floresce é a planta que recebe amor. Então, imagina que seu corpo, ele é uma planta. E o que é que você está trazendo para ele? Você está dando para ele o material necessário para que ele floresça? Ou será que, e eu estou falando de tudo, né? Do amor, da forma como você se comunica com você mesmo, dos nutrientes, dos alimentos, né? Estou falando de um conjunto de coisas.
O que você está oferecendo para esse corpo que é você? Como você trata esse corpo? Você para ouvir esse corpo? Você para poder se acariciar, para poder falar com cada parte do seu corpo, para agradecer cada parte do seu corpo? O seu coração bate 24 horas por dia, sabe? Sem você precisar fazer nada. Quantas vezes você agradeceu o seu coração por fazer isso por você? Né? Pode parecer algo sem sentido, mas isso traz um florescimento e uma conexão com o corpo, que ele se sente amado para ele poder florescer. Ele diz assim, uau, eu vou ser incrível mesmo, já que ela me ama tanto, eu vou ser incrível. E aí você começa a ver mudanças no seu corpo, porque você ama ele, porque você está amando ele, então ele floresce. Então, qualquer mudança que você queira ver no seu corpo, seja de um estado de doença para um estado de saúde, quais são os nutrientes que você tem dado para ele? Como você nutre esse corpo? Você nutre esse corpo de amor? Como é que você se comunica com ele? E aí, eu vou trazer aqui para vocês um exercício que eu faço comigo mesmo em diversos momentos, né? E aí é muito simples, a gente já começa entrando em conexão com o corpo, para que esse corpo seja nutrido de amor e floresça. E o que é que você vai precisar fazer? Sente ou deite de uma forma que seja confortável para o seu corpo. Ah, Denise, faz todo sentido, linda a sua reflexão. Que linda, gratidão pelo feedback, fico feliz de enriquecer sua vida, Denise. Então a gente vai fazer um exercício bem simples de conexão com esse corpo, né? De escuta desse corpo nesse momento. E eu só vou sugerir para vocês fecharem os olhos e sentirem, perceberem como é que o corpo de vocês quer estar agora. Qual é a necessidade desse corpo agora? Ele quer sentar? Ele quer deitar? Qual é a posição que é confortável para ele agora? Já começou o exercício. Você já está conectando com esse corpo, que é você. E aí começa a respirar. Começa a respirar. Se você puder respirar profundo pelo nariz e soltar o ar pela boca em formato de ar, é muito positivo. Mas sinta também se esse corpo quer respirar dessa forma. Você pode sentir como seu corpo quer respirar nesse momento. Para mim faz muito sentido respirar dessa forma. Eu sinto que é a forma que o meu corpo deseja respirar nesse momento, que é confortável para ele, que ele sente que está aliviando tensão. E aí, respire um pouco mais. Sinta a sua respiração. Sinta seu pulmão agora. Começa a se conectar com o seu pulmão, os seus pulmões. Como se você pudesse senti-los. Como se você pudesse tocar neles agora. Como se você pudesse ver esses pulmões. E vai conversando com esses órgãos. Vai conversando assim com esses pulmões e vai perguntando assim, como vocês se sentem? Vai perguntando para esses pulmões. Como vocês se sentem agora? E observa o que é que vem para você. O que é que chega para você? Se vem uma imagem, que isso é uma comunicação também. Se vem um som, isso também é comunicação. Se vem um silêncio, isso também é comunicação, gente. Silêncio também é uma forma de comunicar. Se vem uma sensação, observa. E aí, começa a perguntar com a voz do seu coração para esses órgãos. Qual é a necessidade de vocês agora?
que é que vocês precisam? Vocês querem me comunicar algo mais? O que vocês precisam agora? E aí sente. O que é que seus pulmões te falam? O que é que eles te trazem? Se vier o silêncio, respeita. Respeita. O silêncio também é uma forma de comunicar. O silêncio também é comunicação. O silêncio pode representar muitas vezes que você precisa estar em maior conexão com seu corpo, que você precisa criar mais conexão com seu corpo. Isso também é uma forma de comunicação corporal. E aí a gente pode ir para os pés. Escuta o recado desses órgãos para você e a gente pode ir para os pés. Sente seus pés. Observa se tem alguma sensação nos seus pés. Se eles estão tensos, se eles estão relaxados. Observa se eles querem comunicar alguma coisa para você, se eles te trazem alguma coisa. Escuta, sente, percebe, visualiza. E vai subindo para as pernas. Passeia um pouco na sua perna esquerda. Será que você consegue sentir o seu coração batendo na sua perna? Observa um pouco. Sente se tem algum recado para você nessa parte do seu corpo. E vai para sua perna direita. E faz a mesma coisa. E vai observando. Vai sentindo sua perna direita. Observa se tem alguma sensação, se vem alguma imagem para você. Se vem alguma voz, um som para você, de alguma forma. Se vem um silêncio, o que é que chega para você? Vai observando. Vai sentindo. Vai para o seu joelho direito. Observa se ele tem alguma comunicação para trazer para você. Seu joelho esquerdo. Pergunta para ele: você quer comunicar alguma coisa para mim? Eu tô aqui, eu quero ouvir suas necessidades. E ouve, vê ou sente o que chegar para você sem julgar. Sem julgar nada do que chegar para você. Nada, absolutamente nada. Sem julgar o silêncio, sem julgar o som, sem julgar a imagem, sem julgar a sensação, nada. Deixa só o corpo falar, deixa ele comunicar o que ele precisa comunicar. E aí vai pro quadril. Passa um tempo nesse quadril, observando, sentindo se tem alguma sensação, desconforto. Vai para o estômago. Começa a se conectar com o seu estômago, com sua barriga. E observa o que é que você sente, se você vê, ouve. Acho que vou para a garganta. Você pode sentir o que é que tem nessa garganta, se ela quer falar alguma coisa, o que ela quer comunicar para você. Escuta os recados. Passeia pelos olhos. Seus olhos têm alguma comunicação para você?
Conecta com eles. Diz oi, olhos. E vocês podem agora falar com o corpo inteiro. Dizer oi, corpo. Eu quero te pedir perdão. Se você sente que é leve falar isso pro seu corpo, fala isso. Eu quero pedir perdão para você. Eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu não escutei suas necessidades. Por todas as vezes que eu te depreciei de alguma forma. Por todas as vezes que eu explorei seus limites, que eu fui além dos seus limites e acabei adoecendo você. Se tem alguma parte do seu corpo que é muito desafiadora para você, se conecta com ela agora e vai conversando com ela e vai pedindo perdão para essa parte do seu corpo. Se você sente que é leve fazer isso para você, se você sente que você ainda não consegue fazer isso, tá tudo bem também. Se você sente que é leve, você pode dizer gratidão, corpo, por tudo que você fez por mim esses anos inteiros. Porque mesmo que muitas vezes eu não tenha nutrido você da melhor forma, você está fazendo o melhor que você consegue fazer, dentro de todos os nutrientes que eu te dei. Você está sempre fazendo o seu melhor. Agradece os seus pés, porque eles te sustentam durante o dia. As suas pernas, porque junto com seus pés elas te sustentam e te levam para diversos lugares. E mesmo que você tenha algum desafio para andar, se você consegue sentar, agradece os seus quadris, suas coxas. Agradece o seu estômago que está processando tantos alimentos durante tantos anos. Agradece os seus rins por filtrarem o sangue no seu corpo. Agradece seus intestinos porque eles estão ali fazendo absorção de nutrientes e colocando para fora o que é importante ser colocado para fora. Agradece suas mãos porque através delas você consegue fazer tantas coisas, pentear seus cabelos, fazer tantas atividades. Agradece seus braços por tudo que eles podem fazer ou que já fizeram por você. Agradece o seu coração, porque ele bate 24 horas do dia para bombear sangue, para bombear vida para todo o seu corpo. E mesmo que você perceba que ele não é um coração que está 100% saudável agora, agradece a si mesmo. Porque se esse corpo adoeceu, foi o melhor que ele conseguiu fazer agora. Porque se ele tivesse condições de estar saudável, ele estaria. E se ele não está 100% saudável agora, se ele está em algum desequilíbrio nesse momento, é o melhor que ele está conseguindo fazer. Agradece por ele estar fazendo o melhor dele. Nosso corpo sempre faz o melhor que ele pode por nós. Agradece sua garganta, seu cérebro por estar comandando diversas ações o tempo inteiro. Agradece o seu corpo. E se compromete com o seu corpo. Diz para ele, eu quero me conectar mais com você. Eu quero que você me mande sinais sem precisar que você adoeça para isso. Eu quero entender as suas necessidades sem precisar que você crie sintomas, que você crie doenças para isso. Como eu posso te ouvir mais, sem precisar das doenças e dos sintomas? E pede também perdão por todas as vezes que você não descansou da forma adequada, que você não relaxou da forma adequada.
que você acabou estressando demais esse corpo. Traz gratidão para ele. E agradece o seu corpo. Agradece, só agradece. Uau, boa noite. Uau, mãe disse que vê a imagem deles. Quando vocês se sentirem confortáveis, vocês podem abrir os olhos. E aí, quem quiser falar aqui como foi a vivência, o que vocês sentiram, né, durante, se veio alguma comunicação para vocês durante essa forma de meditação, como foi para vocês, eu gostaria que vocês escrevessem, por favor. E aí, vocês podem fazer isso em qualquer momento que vocês acham necessário. Inclusive, vocês podem perguntar para o corpo se um determinado alimento é bom para ele. O corpo, ele responde, gente. Isso é incrível, assim, né? Essa conexão com o corpo. Você começa... Eu lembro que uma vez eu estava atendendo em psicoterapia uma cliente minha que ela estava amamentando, né? E aí todo mundo dizia assim para ela, mas come tal coisa, bebe tal coisa, faz tal coisa, porque isso aqui vai fazer com que você tenha leite. Ela não estava com leite, né? E aí ela dizia assim, mas Joy, eu não queria tomar porque quando eu via aquele alimento me dava vontade de vomitar. O vômito, a ânsia de vômito, era uma comunicação do corpo. Aquele corpo, naquele momento, estava rejeitando aquele alimento. E aí ela fez assim, eu fiquei botando para dentro, querendo vomitar. Mas eu fiz, peraí, calma. Se o seu corpo estava colocando para fora, por que você estava forçando o corpo a colocar aquele alimento para dentro? E aí, o que ela estava fazendo com o corpo? Estressando o corpo. E aí o que aconteceu, né? Ela fez assim, passei dias tomando aquilo ali, nada. E aí ela disse que foi numa festa, tomou metade de uma latinha de cerveja e no outro dia o leite jorrou. Ela fez assim, Joy, não entendi nada. Não entendi. Aí eu fiz, vamos compreender o que aconteceu aqui. Era muito provável, gente, eu não tô falando aqui pra você que tá grávida sair tomando álcool, não. Tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, tá? Entendam de forma correta. O que aconteceu nesse caso específico? Ela estava muito estressada. E aquele alimento que o pessoal estava dizendo que era bom para poder criar leite, não era bom para o corpo dela naquele momento. Não era o que o corpo dela precisava naquele momento. O que o corpo dela precisava naquele momento para poder produzir leite era relaxar. E ela conseguiu fazer isso através de meio copinho de cerveja. Então, muitas vezes é a forma que o corpo está comunicando, a gente não está conseguindo compreender o que ele está querendo. Então é por isso que cada vez mais é importante a gente estar em conexão com esse corpo, para entender quais são os direcionamentos. Eu lembro que eu já tive muitas comunicações do meu corpo, de acordar de manhã e fazer assim, corpo, o que você precisa comer agora? Do que você precisa ser nutrido agora? E aí eu olhei para o que tinha na minha casa, né? Tinha algumas opções de frutas, tinha pão, né? E aí foi bem interessante esse exercício nesse dia, porque o meu corpo ele me direcionou para uma maçã. Na verdade foi até metade de uma maçã que eu não consegui comer ela inteira. Aí eu comi metade de uma maçã. Mas tem uma coisa interessante aí, eu odeio maçã. Maçã para mim é uma fruta que ela só serve para estar junto com outras na salada de fruta ou numa salada de verdura. Eu não gosto de comer maçã pura, não é uma fruta que eu tenho esse apreço. Mas nesse dia, especificamente, que eu me conectei com o meu corpo para compreender que o que ele queria ser nutrido naquele momento, que me veio a maçã, eu comi metade de uma maçã, eu passei a manhã inteira satisfeita. E eu comi com muito gosto, porque aquilo era uma necessidade do meu corpo naquele momento.
E aí, eu lembro que durante essa semana foi bem interessante, que eu fui fazendo várias vezes esse movimento. Eu ia almoçar e aí eu sentia, nessa época eu estava ainda trabalhando fora, e aí eu ainda comia muito em restaurante, comia muito fora, né? E aí eu fui sentindo, corpo, o que é que você precisa agora, nesse momento? Qual é o alimento mais elevado para você nesse momento? O que é que você precisa? Isso você pode fazer também com o seu corpo quando você estiver com sintoma. Tá com dor de cabeça, tá gripada, não sei, qualquer coisa. Vocês não precisam adoecer para poder se comunicar com o corpo. Volto a repetir. Mas se ocorrer algum sintoma, alguma doença, conecta com o corpo. Tá morrendo de dor de cabeça, tá, ok. Corpo, o que você necessita nesse momento? Então, o que criou essa dor agora? Qual é o desequilíbrio que você está querendo comunicar para mim? Muitas e muitas vezes, dores de cabeça são causadas por excesso de estresse. O corpo está estressado pra caramba, ele cria dor. E normalmente é dor na cabeça, que é muito comum em pessoas que são muito ansiosas, né? Não estou dizendo que toda pessoa ansiosa vai ter dor de cabeça, não é isso. Toda pessoa que sofre de ansiedade vai ter dor de cabeça, não é isso. É uma tendência, tá? E aí, por isso que é muito individual. Por isso que você precisa estar conectado com o seu corpo para saber o que o seu corpo precisa nesse momento. Porque a gente pode dizer assim, todo mundo tem que beber 2 litros de água por dia, né? É o que as pesquisas mostram, tá? Mas qual é a necessidade de água do seu corpo hoje, agora, nesse exato momento? Então, é sobre isso que eu estou falando, é uma perspectiva muito mais individual e profunda, né? É sobre o que o meu corpo necessita, né? O corpo, ele te protege. O corpo, ele tem uma sabedoria que gente, é incrível a sabedoria corporal. É incrível, assim. Como o corpo, ele vai se moldando de acordo com as suas necessidades. E aí eu sempre trago para os clientes, escuta o corpo. Escuta o corpo. Se você quer tomar uma decisão, por exemplo, e você diz assim, Ricardo, Cardoso, que legal, minha nobre. Você também é meu nobre, querido. Sou um reflexo da sua luz. Quando o corpo, ele tá... Você, por exemplo, quer tomar uma decisão, né? E aí você diz assim, eu vou ou não vou na casa de fulano. Sente o corpo. Sente o corpo. Você está em dúvida sobre alguma coisa? Sente o que o seu corpo está te dizendo sobre isso. E muitas vezes ele vai te guiar para o caminho certo. Na maioria das vezes ele vai te guiar para o caminho certo, se você souber escutar o que ele está querendo dizer. Então, muitas vezes, por exemplo, o corpo tem resistência a ir para alguns lugares, ou estar com algumas pessoas, inclusive, escuta o corpo. Então, você vai para um local e você sente aquela sensação de que eu tô amarrada. O que é isso aqui? O corpo está comunicando, ele está vibrando, ele está falando com você. Ele está mandando um recado para você. Por que eu tô amarrada? Mari, linda, bem-vinda. Por que eu tô amarrada? Porque essa sensação de amarramento, né? Porque acontece muito, por exemplo, um trabalho. A pessoa vai para um trabalho e aí lá nesse trabalho a pessoa diz, eu acordo amarrada. Eu acordo, poxa, a vontade é zero. O que é que esse corpo está comunicando? Que talvez aquele ambiente seja um ambiente nocivo para você? Então ele se fecha? Isso acontece muito com pessoas também. Às vezes a gente não quer estar perto de uma determinada pessoa. Né? Por quê? Por que o corpo está fechando quando chega perto de alguém? Escuta, são sinais também, são sintomas. E aí você pode observar o que esse corpo está comunicando quando eu chego perto de fulana ou quando eu chego perto de ciclano. Me dá
Não sei explicar, não precisa saber explicar. Observa o corpo. Às vezes a gente precisa sair daqui, ó, da mente. Que a mente, ela quer pensar sobre tudo. E não necessariamente tem coisas que têm explicação racional para isso. Às vezes você não precisa da explicação racional. Às vezes simplesmente o corpo sente e ele barra. Ele é sábio, ele está dizendo ali, ó, cuidado. Tem alguma coisa aqui que não faz eu me sentir muito legal. Certo? E aí você pode comunicar com ele. Você pode dizer, vem, a Denise trouxe aqui, antes de levantar, agradecer a cada parte do corpo. Ao levantar, se olhar no espelho e dizer, Denise, eu amo você. Linda, eu faço isso com muita frequência, Denise. Eu me olho no espelho lá, eu fico um tempinho assim, olhando nos meus olhos e falando assim, o quanto eu sou manifestação divina, o quanto o Criador vive em mim, o quanto eu sou feliz e grata por tudo. E é uma conexão bem profunda com você mesmo, né? E eu vou falando o que eu gostaria de ouvir que outras pessoas me dissessem, eu vou falando para mim mesma. E aí eu vou falando, Joy, você é incrível. Você é manifestação do divino aqui. Você é uma pessoa que merece ser amada. Você é amada incondicionalmente. Você é digna de receber amor. Você merece receber amor. Você é abundante de diversas formas, né? A sua essência é divina. E eu começo a falar isso no espelho, olhando nos meus olhos. Quando eu não faço isso olhando nos meus olhos, eu faço isso muito no banho. No banho é um ótimo momento para a gente conectar com o corpo. Então eu vou lá passando a água, né, pelo meu corpo e eu vou comunicando, oi braço, eu amo você, gratidão pelo dia de hoje, por tudo que você fez por mim hoje. Falo com as mãos, sabe? Não tenha medo de ser doido, gente, de ser doida. Não tenha medo de ser doida. Sabe? É isso, tipo, olhar e eu me toco, eu toco no meu rosto e eu digo que, Pele, você é incrível, Pele. Muito obrigada porque você me protege o tempo inteiro, 24 horas por dia, você está me protegendo da poeira, você está me protegendo de ser ferida de alguma forma, você é uma barreira incrível, Pele. E aí, sabe o que acontece? Você começa muitas vezes a ver que aquelas manchinhas que estavam lá acabam indo embora, é interessante isso. Eu estava com um processo de muita espinha, e aí depois que eu comecei a conectar cada vez mais com esse corpo, começaram os sintominhas indo tudo embora, assim. É muito incrível. Marina disse, é chato isso, mas eu sinto. É uma comunicação do corpo, Mari. O corpo ele é muito sábio, sabe? E se a gente confiasse na sabedoria do corpo, se a gente realmente confiasse nisso, a gente saía de muita cilada. Porque o corpo, ele vai guiando. Desconforto é uma comunicação. Conforto também. Quando você vai no local e você se sente confortável, seu corpo parece que é aqui mesmo. O corpo está comunicando alguma coisa, né? Ele está falando, olha, aqui é muito bom para mim. Aqui é massa, é muito legal. Mas tem lugar que você vai e o corpo diz assim, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu quero ir embora, eu vou sair correndo. O corpo tá falando isso. Olá, João, bem-vindo. E sabe, o corpo tá dizendo isso. Denise disse, seu rosto diz isso a quem olha para você. Ah, que linda. São um reflexo da sua luz. Então é isso, gente. Vocês têm dúvidas? Vocês gostariam de trazer alguma coisa, de falar? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre conexão no corpo, vocês me mandam um direct aqui, que aí eu vou tentando falar de uma forma, da forma mais simples que eu puder falar, que eu puder comunicar. E esse foi o objetivo da live, foi compartilhar algo, porque eu senti que isso faria bem para o meu corpo. Compartilhar conhecimento com vocês é algo que me faz muito feliz. Compartilhar conhecimento, né? Trazer conhecimento para as pessoas e aprender com vocês. Aprender é algo que
faz meu corpo ficar muito aberto, assim, sabe? Eu sinto uma coisa do corpo, assim, muito incrível, muito linda quando eu tô fazendo isso. E aí eu disse, vou compartilhar isso, que eu acho que é uma informação interessante. Me digam aí se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, que eu já tô encerrando, tá bom? Encerrando aí, desejo que vocês cada vez mais se conectem com o corpo de vocês, que vocês honrem esse tempo que é o corpo, que vocês estejam cada vez mais sábios para ouvir as comunicações do corpo, para sentir as comunicações do corpo e saber exatamente quais são as necessidades do corpo. Se você tiver dúvida de ir para um lugar ou não, sente o corpo, sente como o meu corpo se sente indo para determinado lugar, né? Isso faz sentido para o meu corpo ou não? Ele diz, ele emperra, né? Comuniquem com esse corpo que é o primeiro templo, é a primeira casa de vocês, tá bom? É isso, gente, gratidão. Arro. Minha mãe. Vou me conectar, inclusive, com a minha barriguinha. Pergunta pra ela o que ela te ensina. Pode ter um aprendizado muito grande por trás de tudo isso, né, Denise? Gostei muito, parabéns. Gratidão, Denise. Que bom que você curtiu. Fico feliz de enriquecer a vida de vocês e enriquecer a minha com tudo isso. É isso, gente. No mais, estou por aqui. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.